Praise the Lord, aleluia. Glória a Deus, como estão hoje? Acredito que estão bem e eu também estou bem. Acompanhe-me enquanto nós analisamos, estudamos a Rapsódia de Realidades de hoje, que tem como tema governado pelo amor. Praise the Lord. Nós sabemos que o amor é o vínculo da perfeição, o amor é a marca do cristão, o amor é Deus. Então é importante você estar pronto com seu notebook, com seu telefone, com sua caneta, com seu caderno, para anotar o que vamos aprender nesta Rapsódia. E o nosso versículo de abertura está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Praise the Lord. As promessas que Deus nos deu, as promessas que fazem parte de nós, elas nos conectam à natureza de Deus. Praise the Lord. Quando nós vivemos as promessas de Deus, torna-se visível que nós somos participantes da natureza de Deus. E na verdade nós somos a semente de Abraão. E quando nós nos tornamos a natureza de Deus, a Bíblia diz que nós escapamos das concupiscências ou dos desejos ou das tentações deste mundo. Porque o mundo é cheio de tentações, o mundo é cheio de maldade, o mundo é cheio de coisas que não agradam a Deus. Praise the Lord. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós participamos das suas promessas, nós nos tornamos pessoas capacitadas para vencer essas concupiscências. Glória a Deus. Há coisas que podem afetar um cristão e não são vírus, doenças ou molestias, porque Jesus declarou inequivocamente que nada de modo algum nos faria mal. Essa escritura, quando Jesus disse nada nos fará mal, quando ele falava com seus discípulos que eles podiam pegar escorpiões, eles podiam beber coisas mortíferas e nada lhes faria mal, ele estava nos dizendo que nós somos isentos das pragas deste mundo. Quando você tem a vida de Deus dentro de si, as bactérias, os vírus deste mundo já não têm espaço na sua vida, porque você tem a vida de Deus. E você precisa crer nisso. Você precisa acreditar que a vida de Deus reina dentro de si. Praise the Lord. Então, quando a Rapsódia, quando aqui na nossa escritura disse que o cristão pode ser afetado por algumas coisas, não está-se a falar de vírus, não está-se a falar de bactérias, não está-se a falar de doenças, porque Cristo disse que nós já vencemos isso. Aleluia. Isso está em Lucas 10, 19. Mas as coisas que são perigosas para um cristão são a ira, a amargura, o medo e a incredulidade. E muitas outras coisas, etc. Essas coisas nos fazem nós não gozarmos das promessas de Deus. A ira. Você fica irado, você guarda amargura dentro de si. São coisas muito perigosas. Quando um cristão guarda a ira e a amargura, automaticamente ele se desconecta da presença de Deus. Ele perde o fogo. O fogo dele começa a ser aquela pessoa que ele está irado contra ela. Começa a ser aquela pessoa que está amargurada contra ela. E você não pode herdar as promessas de Deus enquanto carregar tais coisas no seu coração. Você não pode. Você fica desqualificado quando você permite que a ira
entre dentro de si. Daí que é importante que você tenha consciência da natureza de Deus. Porque há muita coisa que pode acontecer que pode tentar te levar a ficar na ira. Que pode tentar te levar a ficar na amargura. Que pode te fazer incrédulo. E você precisa estar firme na palavra, para não ser tentado nessas coisas. Praise the Lord. A Bíblia diz: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do inimigo. E depois de ter desfeito isso, permaneceis firmes. A Bíblia nos mostra um vestuário que nós temos que tomar. E diz que depois de tomarmos esse vestuário, precisamos estar firmes. Firmes em quê? Firmes em Deus. Firmes na palavra. Para que esses sentimentos, essas maldades não tenham espaço nos nossos corações. Praise the Lord. Para que esses sentimentos não governem em nós. Sabe que há muitos cristãos que acreditam em Deus, que servem a Deus, mas não podem herdar o reino dos céus, porque eles carregam ira dentro deles. Eles não brigam, eles não têm a vida de Deus dentro deles. Eles não gozam da natureza divina que lhes foi dado por causa da ira. Então, você precisa ter a sua consciência preparada para resistir contra a ira, para resistir contra a amargura, para resistir contra o medo. Quando Deus falava com Josué, disse: você vai levar este povo a entrar na terra prometida, mas uma coisa é que eu requero de ti: tenha bom ânimo, seja destemido. A Bíblia diz a Josué para ser destemido. E às vezes nós oramos para que Deus tire o medo de nós. Nós oramos para que Deus nos dê coragem. Mas Deus não dá coragem. Deus requer a coragem de nós. Porque nós recebemos a coragem quando recebemos a salvação. Quando recebemos o Espírito Santo. Quando nascemos de novo, nós recebemos a vida de Deus dentro de nós. Nós recebemos coragem. Nós já não somos governados pelo medo. Praise the Lord. O medo já não pode fazer parte da sua vida. Há cristãos que têm medo de tudo. Há pessoas que têm medo de tudo. Quando vê uma cobra a passar por sua casa, logo correm para o pastor, porque aquela cobra significa alguma coisa. Quando ouvem barulho em cima das chapas, correm para a igreja, porque pode ser um feiticeiro que está a caminhar. E eles vivem com medo, mas a Bíblia diz que nós não fomos dados espírito de cobardia. Praise the Lord. Você não foi dado espírito de medo. Você não foi dado espírito de escravidão. Você tem a vida de Deus dentro de si. Praise the Lord. Então você não pode permitir que o medo governe a sua vida. Você caminha debaixo do medo. E sempre que Jesus achava as pessoas com medo, Ele lhes repreendia. Ele lhes repreendia. Quando Ele caminhou sobre o mar, os discípulos ficaram com medo, pensavam que Ele era fantasma. O que Ele disse? Homens de pequena fé. Praise the Lord. Significa que Ele é contra o medo. Ele é contra a incredulidade. A Bíblia diz que há filhos da incredulidade, que não somos nós. Você não pode ser incrédulo quanto às promessas de Deus. Praise the Lord. Nenhuma situação deve te separar do amor de Deus, como Paulo ele nos diz. Nada neste mundo deve nos separar do amor de Deus. A fome, a abundância, a altura, a profundidade, a nudez, nada vai nos separar do amor de Cristo. Mesmo que eu veja situações acontecendo, eu estou firme no amor de Deus. Eu estou firme naquilo que eu acredito, de que eu tenho a vida de Deus dentro de mim. Praise the Lord. Aleluia. Ele disse:
em Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e por ela se contamine, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminam. Quando você permite que a amargura tenha espaço na sua vida, você está se privando da graça de Deus. E nós não devemos nos privar da graça de Deus. A Bíblia diz, na segunda carta de Timóteo 2, fortaleça-te na graça de Deus. Praise the Lord. Você não pode se privar, tem que se fortalecer na graça de Deus. Aleluia. Um cristão é um participante da natureza divina. Ele tem a vida e a natureza de Deus, a natureza de amor e justiça. É isso que faz com que seja uma grande preocupação quando se vê cristãos. É isso que faz com que Deus seja preocupado em ver cristãos caminhando em amor. Lucas 6:27 diz: mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. No versículo 37, ele reiterou a mesma coisa. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem. Aleluia. Nós somos guiados pelo amor. A Bíblia nos fala para amarmos nossos inimigos. Aquele que não gosta de nós, aquele que nos critica, aquele que nos calunia, aquele que fala mal de ti, aquele que te amaldiçoa, você deve amar a ele. Porque se você quer ser perfeito, a Bíblia diz em Colossenses 3:14, o amor é o vínculo da perfeição. Praise the Lord. O amor é o vínculo. Se você quer ser perfeito, só pelo amor você pode fazer isso. Se você quer participar dos dons, só pelo amor, é o que a Bíblia diz. Quando Paulo fala dos dons, em 1 carta a Coríntios 13:12, e depois ele diz, eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Ele começa a falar do amor no capítulo 13. E quando ele termina, ele diz que permaneça o amor, a fé e a esperança, mas a maior dentre essas coisas é o amor. Praise the Lord. O amor, ele reina para sempre. Nós precisamos da fé para viver hoje. Precisamos da esperança para amanhã, mas precisamos do amor para sempre. Praise the Lord. Aleluia. O amor triunfa. O amor reina. Quando você anda em amor, você é um mestre. Ele diz, abençoem aqueles que vos amaldiçoam. Não importam o que dizem sobre si ou contra si. Você está tranquilo porque você é regido pelo amor. Você permanece gracioso, gentil e amoroso como seu Pai Celestial. Aleluia. Sabe? As pessoas vão falar muita coisa de ti. E enquanto você viver aqui na terra, as pessoas vão falar muita coisa sobre si. Enquanto você viver neste planeta, as pessoas vão falar muita coisa de si. Então nós não podemos nos guiar por aquilo que as pessoas falam. Nós temos uma certeza, que Deus nos amou primeiro. Praise the Lord. E nós temos que amar as outras pessoas. Aquela pessoa que te calunia, aquela pessoa que fala mal de si, aquela pessoa que você sabe que foi falar mal de ti para alguém, você deve amar. Você deve ter uma postura gentil e graciosa para com todos. Praise the Lord. Retira da sua mente a história de inimizades.
No amor não há inimizade. Não há espaço para inimizade no amor. Você foi atraído para o ministério do amor. Praise the Lord. Você foi atraído para este ministério, que é o vínculo da perfeição. E a Bíblia diz que se você não ama aquele que você pode ver, você não pode dizer que ama a Deus. Praise the Lord. Aleluia. Então, vamos fazer a nossa confissão de hoje. Diga comigo: querido Pai, obrigado pelo teu eterno e líquido amor derramado sobre nós. Tu me deste o teu caráter de amor para abençoar e impactar o meu mundo com ele. O teu amor reina e governa. O teu amor reina e governa o meu coração hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Praise the Lord. Deus te abençoe. Espero que tenha tido um momento abençoado. Siga a página, coloca um like e você vai receber todas as nossas atividades através desta página. E Deus possa te abençoar e encontre um momento para vir à igreja e adorar conosco. Amém.